E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou analisar um SSD externo portátil de alto desempenho, o Kingston XS2000. Então, vem comigo! SSD externo é uma coisa relativamente recente. Até pouco tempo atrás, se você precisasse de um armazenamento externo, seja para transportar dados, fazer backup ou simplesmente ter mais espaço para os seus arquivos, você precisaria escolher entre um HD externo ou um pendrive. Um HD externo tem a vantagem do grande espaço de armazenamento e preço relativamente baixo, porém é grande, pesado e frágil, ou seja, se ele cair no chão, provavelmente já era. Já um pendrive é pequeno, leve, super portátil, mas em geral tem pouco espaço de armazenamento e baixa velocidade. Mas nos últimos anos surgiram os SSDs externos, que além de serem mais leves, mais compactos e mais duráveis do que um HD externo, ainda tem como principal vantagem a velocidade. A desvantagem deles é que em geral são mais caros e têm um espaço de armazenamento menor do que o de um HD externo. Praticamente qualquer dispositivo de armazenamento atual utiliza uma conexão USB. Aqui cabe uma rápida explicação sobre os padrões USB atuais, que você pode pular se você quiser. A conexão USB foi feita para ser universal, como o próprio nome diz. Ela existe há mais de 20 anos e de tempos em tempos aparece uma versão mais nova e mais rápida. A primeira, chamada USB 1.0 ou 1.1, foi lançada em 1996 e hoje em dia nem é mais utilizada. O padrão USB 2.0 foi lançado em 2001 e hoje em dia é o mais básico, utilizado em conexões como teclado, mouse, fone de ouvido, etc. Depois vieram o padrão USB 3.0, 3.1 e finalmente esses padrões mudaram de nome e o que temos hoje são esses padrões aqui dessa tabela. Já foi anunciado o padrão USB 4.0, que ainda não chegou no mercado na prática. O que mais importa aqui são as velocidades de transferência de dados, que são dadas em megabits ou gigabits por segundo. Note que a velocidade de transferência de arquivos é normalmente medida em megabytes por segundo, que na prática é um número aproximadamente 10 vezes menor. Assim, o USB 2.0 transfere dados e arquivos a cerca de 50 megabytes por segundo no máximo, o que é uma velocidade bem baixa para armazenamento externo. Já o padrão USB 3.0, que depois foi rebatizado para USB 3.2 Gen 1, alcança até cerca de 500 megabytes por segundo, o que é mais do que suficiente para um HD externo ou até mesmo para um SSD externo de entrada, que normalmente usa internamente um SSD SATA. Já os SSDs externos mais rápidos precisam utilizar os padrões mais recentes para poderem alcançar as velocidades mais altas. Muitos modelos usam o padrão USB 3.2 Gen 2 e os mais rápidos, como o Kingston XS2000, usam o padrão USB 3.2 Gen 2X2. Vale a pena falar também sobre a disponibilidade das portas USBs nos PCs. As placas-mãe muito antigas só trazem portas USB 2.0, mas qualquer placa-mãe de entrada mais recente vai trazer algumas portas USB 2.0 e pelo menos algumas portas USB 3.2 Gen 1. Já as placas-mãe intermediárias ou topo de linha, em geral vão trazer várias portas USB 3.2 Gen 1 e normalmente duas portas USB 3.2 Gen 2. Infelizmente, o padrão USB 3.2 Gen 2X2, que é o mais rápido atualmente, é encontrado em pouquíssimos modelos de placa-mãe, pelo menos até agora. Outra coisa que você precisa saber sobre as conexões USB é em relação ao formato físico do conector. Existe uma grande quantidade de formatos no mercado e eu pretendo fazer um vídeo sobre isso algum dia, mas o que mais importa pra gente agora é o formato tipo A e tipo C. O formato tipo A é aquele retangular que todo mundo conhece. Já o tipo C é um conector menorzinho, um formato ovalado. Esse conector é mais atual e mais prático, já que ele é reversível, ou seja, ele não tem lado certo para ser inserido, como é no tipo A. Note que o padrão do USB e o tipo de conector não tem relação direta. Um conector tipo A pode ser USB 2.0, 3.2 Gen 1 ou 3.2 Gen 2. Já o conector tipo C pode ser USB 2.0, Gen 1, Gen 2 ou até Gen 2X2. Agora que a gente já sabe o suficiente sobre conectores USB, vamos dar uma olhadinha no SSD externo Kingston XS2000. O diferencial do XS2000 é que ele é um SSD externo que utiliza o padrão mais rápido do mercado, o USB 3.2 Gen 2X2. Com isso, ele alcança velocidades de leitura e de escrita de até 2000 megabytes por segundo, conforme o fabricante. Esse SSD está disponível em capacidades desde 500 GB até 4 TB e tem garantias de 5 anos. Então, vamos dar uma boa olhada nele. Então, pessoal, essa aqui é a caixa do Kingston XS2000, um SSD portátil, modelo de 500 GB. Aqui do outro lado dá pra gente ver a etiqueta do próprio SSD, que está aqui,
modelo SX S2000/200G. Então vamos abrir e ver o que vem aqui dentro. Então aqui, bem simplesinho, temos o próprio SSD, bem pequenininho aqui, ó, um conector tipo C, um LEDzinho, aqui atrás a etiqueta que mostra as informações dele, um pouquinho gordinho assim, não é muito fininho, mas é muito pequeno, olha aqui o tamanho dele em comparação com a mão. Também vem aqui, muito bacana, um casezinho de borracha, para você colocar o SSD aqui dentro, coloca aqui e dá um pouquinho de proteção contra quedas, contra impactos. Deixa eu ver se ficou certo isso aqui. Não tem lado. Isso aqui te dá além de dar uma pegada melhor aqui, né? Mais firme, ainda te dá proteção contra impactos, né? Ele cai com a borrachinha. E o cabinho, vem apenas o cabo USB tipo C nas duas pontas. Você vai ligar uma das pontas aqui e a outra ponta ligar no seu computador. Alguns outros SSDs externos vêm com duas opções de cabos, um cabo USB tipo C e o outro USB tipo A, mas esse aqui não, esse aqui vem somente com o tipo C. Então, unboxing super simples, é um drivezinho bem simplesinho e bem compacto. Agora, então, vamos ver o desempenho dele. Para testar o desempenho do XS2000, eu rodei alguns testes práticos nele. Usei um computador com processador Core i9 12900K e uma placa-mãe Gigabyte B660M Aorus Pro DDR4, que é uma placa-mãe que traz uma porta USB 3.2 Gen 2x2. Além disso, para testar como esse SSD se comporta se não for ligado a esse modelo de porta mais rápido, eu também rodei testes com o XS2000 conectado a uma porta USB 3.2 Gen 2 e a uma porta USB 3.2 Gen 1. Para a gente ter algum grau de comparação de desempenho, eu também rodei os testes num SSD externo Savage Exo de 500 GB, que usa interface USB 3.2 Gen 2. E por curiosidade, também incluí um HD externo nos testes, o Toshiba Canview Red de 4 TB. Eu usei o programa Crystal Disk Mark 8 nos testes. Então, vamos aos resultados. No teste de leitura sequencial com fila de 8 comandos e uma thread, o XS2000 realmente alcançou os 2000 MB por segundo. Quando ligado em portas de menor velocidade, ele teve sua velocidade limitada, como era de se esperar. Já no teste de escrita sequencial com a mesma configuração, a velocidade máxima foi bem menor, alcançando um máximo de 420 MB por segundo, sendo inclusive mais lento do que o Savage Exo. No teste de leitura sequencial com fila de 32 comandos e uma thread, a velocidade máxima foi de 1671 MB por segundo, o que também é impressionante. Já conectado na USB 3.2 Gen 2 e Gen 1, ele foi claramente limitado pela velocidade da porta. Na escrita sequencial com essa configuração, novamente a velocidade foi bem mais baixa que de leitura. Na leitura aleatória com blocos de 4 KB, fila de 32 comandos e 16 threads, que simula um ambiente de várias tarefas utilizando o SSD ao mesmo tempo, ele obteve uma velocidade máxima de 170 MB por segundo, sem muita perda ao utilizar portas mais lentas. O mais interessante da gente ver esse gráfico é a diferença absurda de desempenho entre um SSD externo e um HD externo na leitura de dados aleatórios. Na escrita aleatória, a situação se repete, apenas com uma perda de desempenho mais sensível quando ligado na porta USB 3.2 Gen 1. E na leitura aleatória, com fila de 1 e uma thread, que representa bem o uso doméstico, vemos que o desempenho não teve perda quando conectados nas portas mais lentas. Novamente, podemos ver o quanto um HD externo é mais lento do que um SSD externo. Para finalizar, na escrita aleatória simples, vemos também uma boa velocidade independente da porta utilizada. Então, o que podemos concluir do SSD externo Kingston XS2000? Primeiramente, em relação ao produto, eu gostei bastante do design dele. Ele é pequeno e leve, pouca coisa maior que um pendrive, e a capinha de borracha também é uma excelente proteção. Aliás, com a capinha, ele é resistente a impactos, a poeira e a água. Ele não chega a ser a prova d'água, mas é resistente, segundo o padrão IP55. Em relação ao desempenho, ele entrega parcialmente aquilo que promete. Quando ligado na porta correta, ele realmente tem uma velocidade de leitura que supera os 2000 MB por segundo. Isso é similar a um SSD interno de bom desempenho e muitas vezes superior a um SSD interno padrão SATA. Em comparação com um HD interno ou externo, então nem se fala, ele é muito mais rápido.
Já na leitura, a velocidade ficou bem abaixo do prometido, mas eu não tenho como saber qual foi o motivo. Não sei se é uma limitação do próprio SSD, ou uma limitação da placa-mãe, ou um problema de driver. Como esse padrão de porta USB ainda é bem recente, pode ser qualquer coisa. E mesmo que seu computador não tenha uma porta USB 3.2 Gen 2X2, que infelizmente ainda é bem rara de se encontrar, ele também não fez feio quando conectado a uma porta USB 3.2 Gen 2. Com esse desempenho, você não precisa usar esse SSD externo apenas para backup ou para transportar arquivos. Você pode utilizar ele tranquilamente como drive de trabalho, inclusive para tarefas mais pesadas como edição de vídeos, por exemplo. Também é tranquilo você utilizar esse SSD para instalar jogos, tanto no PC quanto nos consoles. Em termos de preço, o modelo de 500 GB está custando em torno de R$ 900 no Brasil, pelo menos na data em que eu gravo esse vídeo. Ou seja, ele é mais caro do que um SSD externo de entrada, porém está na mesma faixa de preço de outros SSDs externos de alta velocidade. Com tudo isso, se a gente considerar a praticidade, durabilidade e desempenho, o Kingston XS2000 é uma boa opção para várias situações, desde profissionais que precisam ter arquivos de trabalho sempre à mão, até para quem tem um notebook gamer e precisa de mais espaço para instalar jogos. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Valeu!